dizer se você vai dar um beijo de 10 segundos na boca dele ou não. Antes de conhecê-lo? Você nem sabe quem é. Vou. Vai? Vou. Peraí. Calma, aguenta aí. Aguenta você. Olha só, agora, olha só o que você perdeu aí. Mostra, tira a máscara. Mostra pra mim, pra quem que ela perdeu. Olha. Ele é bonito? Ele é bonito? É mesmo? 3, 4, 5. Você vem de agência? Vem. Tá bom, ganhou R$500. Obrigado. Agora, pode ir embora. Opa. Agora, André, você também não foi escolhido. Hein? Calma. Tira a máscara devagarzinho que você vai ver quem é o sapo. Deixa eu ver. Nossa!